Oi, 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 eu sou Tadeu Renato, dramaturgo, diretor, sou artista educador e membro do Núcleo Atômico, e esse é o primeiro encontro do Núcleo de Estudos Online Abrir Caminhos, Infâncias e Invenções. Essa ação é organizada pelo Núcleo Atômico e você encontra todas as conversas no YouTube do Núcleo. São 5 encontros com pesquisadoras e pesquisadores de diferentes campos de conhecimento, abordando suas áreas em relação à infância. São elas a cultura tradicional, ciência e tecnologia, teatro, criação literária, música e filosofia. E hoje a gente vai conversar sobre as culturas tradicionais e as infâncias com os convidados Cleidson, Catarina e Audrey Bessa. Audrey Bessa, que é atriz, arte educadora, brincante das culturas tradicionais, graduada em História da Arte e graduanda em Pedagogia. É integrante e cofundadora também do nosso Núcleo Atômico. Também estamos aqui com Cleidson Catarina, ator, diretor, figurinista, aderecista e preparador cultural. Ele é graduado em Artes Cênicas pelo Instituto Dragão do Mar. Audrey, Catarina, bem-vindos, bem-vindes. Muito obrigado pela presença. Vamos falar sobre culturas tradicionais. Bom, primeiro, culturas tradicionais e infâncias. A cultura tradicional, para vocês, ela tem uma presença que é desde a infância? Vocês estão, desde a infância de vocês, inseridos nas brincadeiras das culturas tradicionais? Ou é algo que veio posteriormente? Quem começa? Eu vou começar, Catarina, que eu vou falar de uma perspectiva diferente do que a sua, né? Porque, por exemplo, eu sou nascida, criada e me criando em Santo André, né? Que fica aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A minha percepção, olhando para o meu passado, né? Dentro da educação, e a minha percepção hoje, enquanto brincante das culturas tradicionais, eu vejo que a gente tem uma aproximação com as culturas tradicionais de uma forma muito superficial, dentro da educação formal, né? Quase que beirando o folclórico, e o folclórico nesse sentido de forma pejorativa. Eu não gosto de utilizar a questão folclórica como algo ruim, né? Mas eu acho que existe uma forma de ensino que utiliza as questões tradicionais, as questões originárias da nossa cultura de uma forma muito superficial. E aí, nesse sentido, ela fica pejorativa. Então, é o dia do indígena, ainda é considerado o dia do índio, e aí eu pego a criançada, não são todos os lugares, tá? Mas majoritariamente isso acontece. Faço aqui uma pintura e aí eu comemoro esse dia e eu não tenho um aprofundamento em relação ao que é essa questão. Do que eu estou me referindo, né? Seja o povo originário, seja as questões de dança ou de cultura ou de música com as quais essas questões dialogam. Então, eu acho que a minha vivência enquanto criança foi muito nesse aspecto. Eu fui começar a me aproximar das culturas tradicionais já adolescentona, assim, dos meus 15, 16 anos, e hoje, perto dos meus 40, eu ainda estou em aprendizado. E eu falo isso por estar numa região onde a gente bebe muito do nordestino, por exemplo. Eu aprendo muito com Catarina, mesmo, em observação, em vivência, em conversa, porque ele tem muito para trazer, porque a vivência dele, ele vai narrar aqui, tenho certeza que foi diferenciada. Então, quem é do sul, sudeste, né, de outras regiões, tem que ter uma atenção absurda em relação à forma como aprende, o que aprende e a forma como passa. Senão a gente fica sempre aqui, nesse lugar, sabe? Eu estou até antecipando uma polêmica, mas, por exemplo, por fazer parte de um grupo que trabalha com as linguagens das culturas tradicionais, uma coisa que me incomoda profundamente é que a gente recebe uma série de convites para participar de ações em escola e etc., somente no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Então, eu lembrei, aquele coletivo trabalha com cultura tradicional, que tem a ver com negro. E os convites nunca são para um desdobramento.
Tipo, vem aqui, conversa com as crianças, explica o que é para as crianças, para as educadoras, para os educadores. Vem aqui participar. A apresentação do rolê é durante toda a semana, do dia tal a tal, e você tem tal horário. E aí eu acho que é importante essa aproximação, mas me incomoda porque não tem aprofundamento. Então você dialoga, mas não dialoga com o que você está se propondo a colocar dentro da instituição, né? Da escola, da formação de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente. Então, acho que isso tem muito a ver com a forma como eu fui apresentada e como eu aprendi dentro da minha infância. Essa é uma lembrança que eu tenho. Vai que é tua, Catarina. Boa noite a todas, a todos. Vamos lá. Eu não sou pesquisador, né? A primeira coisa é essa, né? Eu sou um corpo de devoção, né? A palavra brincante, ela surge uma certa época, né? Eu acho essa palavra até perigosa, né? Porque cria uma massa que tudo é brincante. E aí eu acho isso bem perigoso, e a gente apaga os nomes das manifestações e da origem das manifestações. Né? Eu acho que foi uma era que aconteceu esse nome, eu acho que esse não foi importante para uma era, mas a gente precisamos identificar e falar, principalmente, da onde a gente vem, qual é a manifestação de devoção que a gente vem, né? Eu sou filho e neto e bisnetos de dramistas daqui do Ceará, né? E também de pessoas que faz tiração de reis. Hoje eu estou em Fortaleza, né? Uma região bem periférica. Aqui eu estou na imagem do rio Maranguape, né? O rio que... Então, eu venho dessa periferia sertaneja, essa periferia também litorânea, né? E sertaneja. Eu nasci, fui criado em Maracanaú, mas dentro de um distrito industrial, que é bem louco isso. E nesse distrito tem um SEASA até hoje. A minha família vem uma parte do sertão e a outra vem a parte da serra. Então, assim, e as pessoas, aonde eu fui criado, industrial, é muito interessante, porque muitos desceram o maciço de Baturité, né, onde tem cafezais, né, plantação de bananas. Então, esse local onde eu fui criado eram pessoas que vinham principalmente desse maciço que era perto do SEASA. Então, e aí esse local era um local de lembranças de pessoas que vinham do interior e que brincavam e que faziam as suas manifestações, né? A manifestação do São João, a manifestação da Lapinha, né, que é esse mês, né, começa dia 24 de janeiro, dia 24 de dezembro, até dia 6 de janeiro. Né? Então, eu venho desse local de devoção, principalmente cristã, popular. Né? Como a nossa história corporal ela foi um pouco apagada, olha aqui minha estrutura mesmo, eu sou negro, né? Sou negro, mas eu tenho a estrutura, a cor é bem negra, mas a estrutura física é muito indígena. Então, e o Ceará é muito indígena, culturalmente é bem indígena. E foi bem apagado. Então, eu venho dessas tradições, essas tradições para mim foi importante, onde me educou e me educa como artista, né? Todos os trabalhos que eu tenho com o teatro, que é a minha linguagem, que eu levo de frente, bem inspirada das tradições populares, principalmente dentro dessa tradição de reizado e do drama, porque é tão interessante. Eu vou falando, porque vocês vão aí me puxando. Que é tão interessante que hoje existe o teatro do brincante, que eu acho isso. Eu estou falando assim de uma linguagem, não estou falando não de uma instituição, nada disso. E é tão interessante quando você fala no teatro brincante. Eu estava num processo um dia desse, aí o pessoal, eu sou um ator brincante. Mas quem é um ator brincante? Né? Aí, hoje, acho que ator brincante é aquele que toca, que canta. Eu acho muito contraditório, né? Porque assim, eu sou brincante através de uma brincadeira, né? Eu sou devoto através de uma brincadeira.
Eu sou tradicional através de uma brincadeira. Eu não preciso estar em 1000 brincadeiras para ser o ser desse corpo, né? Porque é isso, porque primeiro esse corpo, como eu disse para vocês no início, é um corpo de devoção. Eu não faço isso para me apresentar. É isso, eu moro em São Paulo, mas eu não tenho reizado em São Paulo. Porque esse reizado, para mim, ele é uma coisa muito particular, né? E que acabou em 2009, quando minha mãe faleceu, né? Mas eu levo, aí eu pego a estética dessa manifestação e levo para o meu teatro, né? Que é o reizado de careta, que é a tiração de reizado. Então, essa história do reizado, principalmente, é o que eu falo mais, né? O drama, para mim, ele passou um tempo, né? O drama, para mim, ele é lindo. São cantigas ibéricas, né? Que se mistura. Tem uma cantiga bem tradicional, que é a prima Juliana e o primo Jorge, que é belíssimo, é um drama ibérico, que o primo Jorge vai falar para ela que vai casar, e eles tinham um romance, ela dá um vinho, né? E o primo Jorge bebe e está envenenado, e ele vai contando a morte. Então, é isso. Então, eu não vejo um corpo que pesquisa, né? Eu vejo um corpo de devoção, né? E é isso. Aí começa dezembro, dia 24 de dezembro, a gente começava com os autos, depois dos autos, reizado, né? E finalizava na queima da lapinha, dia 6 de janeiro, né? Que fecha tudo. Eu já estava até falando isso para minha amiga, que as pessoas pensam que todo mundo é de manifestação tradicional no Nordeste. Não, as pessoas têm outras vidas também, né? E ela falando assim, mas Natal é mais só até dia 25. Não. Começa Natal, né? Se for uma devoção cristã, ela começa e termina dia 6 de janeiro, né? Que isso é bem interessante. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre essas tradições e essas manifestações. E aí, como um bom sertanejo, a gente vai participar da Semana Santa, da festa de São José, né? Porque eu acho que é dia 9 de abril, não lembro agora, que é nesse dia que o sertanejo fica esperando que chova, no dia de São José. Se não chover, a gente vai viver um momento de seca, né? Então, tem esse processo. Então, assim, a gente tem uma vivência de um calendário litúrgico. E a gente vai seguindo aquele calendário litúrgico, né? Aí vem a Semana Santa, que tem uma coisa belíssima na Semana Santa também, que tem os caretas que é muito parecido com a tiração de reis, que vai com Judas nas ruas, cantando, bebendo e pegando bebida para o Judas. E assim, e aí depois chega junho, que é o nosso Natal, eu acho que é essa festa imensa, que todo mundo, aqui ainda acontece, nas periferias, eu estou falando da periferia porque é o meu território, onde as pessoas acendem a fogueira, né? E ainda tem essa tradição onde tem os batizados de fogueira. Então, esse meu corpo, ele é um corpo de vivência. Ele não é um corpo de pesquisa, ele não, porque isso não é arte, isso é devoção. Isso é um corpo que as pessoas estão vivendo, é cultura, é uma tradição de um povo. Ok? E vamos abrir aí. Acho bonita a linguagem que você usa para dizer isso, né? Você começou a sua fala dizendo: eu não sou um pesquisador, eu sou um corpo de devoção. E aí, só essa construção dessa frase já tem uma coisa muito interessante, que é, você não disse eu tenho um corpo, né? Eu sou um corpo, né? Eu sou esse corpo, eu experiencio isso no mundo, né? E aí me ocorreu duas coisas, assim, a Audrey, que já está nesse contexto de São Paulo, Santo André, né, Grande ABC, Cleiton, que veio para São Paulo, né, com este corpo. E aí me lembrei, tem uma passagem de um texto daquele filósofo Walter Benjamin, que ele
fala lá no começo do século XX, mas ele está se revendo da Europa, mas dá para fazer um paralelo aqui. Sim, Ele fala sim. que a arte do narrador, da que conta uma história, estava sumindo nas grandes cidades. E aí eu fico pensando um pouco na grande cidade como São Paulo, por exemplo, que a gente está sempre na correria, a gente tem muito tempo para parar e conversar e vivenciar e ter este corpo, né? Como é este corpo, tanto de Cleiton, que chega com este corpo e encontra São Paulo, com todas essas características da cidade de São Paulo, e como é que é para Audrey também esse encontro e essa busca por essas vivências dentro de São Paulo, dentro desse modo como a gente vive aqui. Eu acho que eu fico tão emocionada quando eu ouço os relatos, não só do Catarina, né, mas desses corpos que são desde sempre, porque isso que ele falou assim, eu não sou pesquisador, eu sou um corpo em devoção. Por mais paixão que a gente tenha, por exemplo, que eu tenha, eu não vou me aproximar desse corpo em devoção porque eu tenho trocentos anos de defasagem, sabe? O que cabe a mim, que é o lugar que eu falei da questão do respeito, né? Que eu comecei falando dessa questão do respeito. É entender que lugar é esse, pedir licença para entrar, aprender, sempre dar nome com quem você aprendeu, porque tem muitos pesquisadores, né, que se intitulam de pesquisadores que só vão sugar o conhecimento alheio, e todo mestre, toda mestra, eu vou usar a palavra brincante, Catarina, porque eu não sei qual outra nomenclatura eu usaria, ou outros corpos de devoção, vou usar esse, fica melhor, eles se doam de forma completa para compartilhar o que eles sabem de barriga de mãe, sabe? São vivências que, por mais que eu me interne em algum lugar, que eu vá, chegue no Ceará agora e fique com Catarina, assim, a 3, 4, 5 ciclos natalinos, eu não vou dar conta. Eu vou compreender algumas coisas, vou ter vivenciado algumas coisas, mas eu não vou dar conta dessa vivência. Então, eu acho que para quem adentra as culturas tradicionais, mas que é algo que não está ali na sua origem, né? É esse lugar, é essa cartilha que a gente tem que fazer. Pedir licença, aprender com todos, porque tem muita gente que vai lá e só quer aprender com o mestre ou com a mestra, né? Não, todas, todos, tenho que ensinar. Você sempre compartilhar esse conhecimento dando os créditos. Porque ainda assim que você está vivenciando, que você está aprendendo, você está fazendo uma interpretação daquilo que você viveu e daquilo que você aprendeu. Não necessariamente é aquela manifestação, né? Então, e aqui em São Paulo, por mais que a gente tenha grupos já com certa idade, acho que os grupos que trabalham com culturas tradicionais aqui em São Paulo, eles já estão nas suas casas de 15, 20 anos, que dentro de uma perspectiva paulistana, digamos assim, é bastante tempo você ter um coletivo ativo, funcional com essa idade, né? Mas se a gente for olhar para a origem, 20 anos não é nada dentro de uma vida inteira, né? De um corpo devoto. Então, é bastante diferente. A gente aprende muito, a gente aprende como representar aqui em São Paulo. Eu acredito que seja a melhor. A gente vivencia, a gente troca, mas a gente representa sempre. E talvez dentro disso a gente crie uma nova tradição, que nunca vai ser aquela, né? Eu não vou fazer um reisado. Tem poucos reisados aqui em São Paulo que eu conheço, talvez mais para o interior de São Paulo. Aqui em Santo André, a família Gomes faz um reisado, né? Que é lindo, é tradicional, já fazem anos, mas é o reisado deles. Eu não posso comparar esse reisado com outras questões mais originárias, tradicionais. E isso não significa que é menos. Consegue entender esse lugar?
E aí você vai criando uma nova tradição a partir do envolvimento daquelas pessoas, da forma como elas absorveram um conhecimento, da forma como elas compartilham com os outros. Eu acho que esse é o déficit que a gente tem, cara. Por exemplo, o Catarina falou, né, com qual linguagem ele trabalha. Eu trabalho com a linguagem do maracatu nação, que é o maracatu do baque virado, há 10 anos. E eu tô longe de saber 1% do que é essa manifestação, os seus mistérios, a sua importância. E tudo que eu represento aqui em São Paulo com o trabalho que eu realizo com diferentes coletivos é na tentativa de manter essa memória viva, manter de fácil acesso para pessoas que talvez não tenham a oportunidade de se deslocar para outros lugares para aprender, mas sempre que possível trazendo os detentores desse conhecimento para que eles falem com a boca deles, para que eles compartilhem esses corpos, essas ideias, essa música, essas canções, essas toadas, para essas pessoas. Eu acho que a nossa função, assim, fora, eu, por exemplo, se eu fosse falar de reizado, estivesse fazendo reizado aqui, fora nesse deslocamento, a minha função é essa, de intermediar, sabe? Sim. Ai, falei, não sei se foi confuso o que eu falei. Não, acho que não. Acho que foi não. Tem uma coisa interessante que a gente tem, eu acho, tem uma coisa bem interessante, né? Eu acredito, onde existe povo, existe uma cultura, e existe uma devoção, existe uma tradição, né? Quando eu chego, eu já passei no Rio Grande do Norte, morei em Pernambuco, e sempre conheci também uma manifestação que hoje eu sou apaixonado, que é o Negro Fugido lá de Agus, Santa Maria da Purificação da Bahia. É uma das coisas que hoje eu falo, mas eu falo como estética, né? Eu não falo como, né? E aí isso também foi uma reflexão que o Munilson trouxe uma vez sobre isso, que é uma das pessoas que é do Negro Fugido. E aí uma pessoa falou para mas vocês são brincantes. Não, não tem nada de brincadeira, né? E isso foi bem interessante, né? E aí cada corpo é um corpo e cada povo é uma tradição. Eu acredito muito nisso. Quando eu chego em São Paulo, eu morei um tempo em Aricanduva, uma família mineira que eu sou apaixonado até hoje, né? Morei 6 meses, eles me acolheram, era uma casa cheia, que fazia aqueles biscoitos bem tradicionais, mineiros, que fazia aquelas comidas bem tradicionais. Isso é uma manifestação. Eu falo, a maior manifestação das tradições populares, tradicionais, é o encontro. As pessoas têm essa coisa romântica, dizem, isso um dia se acaba, vai se acabar quando o outro não querer se encontrar. A primeira coisa é essa. E quando eu chego em Aricanduva, quando aquela família sertaneja mineira me acolhe, ela entende tudo que eu falo como filho de sertanejo do Ceará. Olha como é louco isso. Então, se encontram. A fala, a coisa da cultura do sol se encontra. Tem uma coisa que a Dona Maria, que é a senhora que eu convivi, ela fala uma coisa assim, as panelas, ela é mineira, ela falava, tem um momento que ela fala que ela tinha umas panelinhas pequenas para fazer comida, e ela teve um momento que ela fala assim, até as panelas me decepcionam em São Paulo. Sabe? Porque ela vinha de uma casa cheia de confraternizar, da fraternidade, porque as manifestações tradicionais, ela é fraternidade, ela é a troca. Então, eu acredito, o Tadeu, que existe manifestação em todo canto, e é onde você senta e escuta. É como o jongo. Quando eu chego em São Paulo e vejo o jongo, e eu acho lindo tudo, mas eu não danço jongo. Porque o meu corpo sertanejo, indígena afro, eu boto indígena primeiro, certo? Pô, não boto afro. É uma visão política mesmo, boto indígena afro.
E aí, quando eu vejo esse corpo, não, a minha etnia não dançava, não, eu vejo que a minha etnia não dançava junto. E isso é interessante, é descobrir essas outras linguagens, é ver a folia de rei em Osasco, é ver as congadas em Cotia, né? Eu acho que os paulistas, eu falo muito sobre isso, não só o paulista, nós, seres humanos, de comunidade e de manifestações, começar a ver os nossos santos de casa, sabe? Ver o nosso, porque tem muita coisa. Tem uma manifestação que eu vi em São Paulo e paralisei a minha vida. Aquilo entrou no meu corpo, que nem o maracatu, que eu participei uns 3 anos em Pernambuco, não entrou. Que era um samba de bumbo. Cara, quando eu vi aquilo, me transformou pra caramba. Então, assim, eu acho que é isso. Eu tenho um encontro com essas manifestações, eu me identifico com essas manifestações, e é isso que a Áurea fala, até onde eu posso chegar, até onde eu posso pedir licença. Quando eu vejo os reinados mineiros também, que eu fui andar um pouquinho em Minas, né? Participei de uma folia, não me lembro mais o nome, 2018, fiquei acompanhando uma folia, posso depois falar para vocês, mandar para vocês, uma folia em Capelinha, que é na metropolitana de Belo Horizonte, e eu fui seguindo aquilo, e eu tenho uma coisa bem sertaneja, né? Aí eu fico em silêncio, sabe? Eu fico em silêncio e eu vou só ouvir. Que eu acho que é isso que a Áurea falou no início, que eu acho maravilhoso, e eu respeito, né? Por isso, uma vez ela falando isso, né? Como eu chegar, como eu pedir licença, porque não é só a apresentação, não só é uma estética, por detrás de tudo aquilo de estética que você está vendo através da música, isso aqui, da comida, tem uma coisa por detrás, tem uns segredos, né? Que é tão guardado, que é tão nosso, né? Então, eu acho isso. As manifestações, a gente tem que começar a dar uma olhada mesmo, né? E aí eu falo isso para todos nós, né? Até para nós cearenses. Olhar os nossos santos de casa, olhar as nossas manifestações, né? Quando eu chego em São Paulo também, fui trabalhar com um grupo que tinha uma pesquisa de rabeca que começava no Nordeste e chegava Sul, Sudeste e Sul, né? Que é outro tipo de rabeca, né? Que é outro tipo de devoção também. Então, a romaria, que é muito interessante, que tem cananéias, né? Que é uma romaria de barco. Que coisa incrível! E por que esse corpo de devoção faz isso? Que é devoção. Né? E vai passando por ilhas e ilhas, e visitando aquelas comunidades com barco, 4 vozes, tudo separadinho, com a rabeca do mundo, e fazendo a romaria do divino. Era isso? Hoje se perdeu. Eu viajo. Mas estamos em viagem aqui mesmo, a deriva na conversa, não tem problema nenhum. Eu falei desse impacto, né, de como lidar com esse corpo e com esse modo de estar em São Paulo, né, porque São Paulo também nos concretiza em alguns lugares, né? É interessante uma coisa. É isso. Obrigado. Claro. Então, só que me atualizou mesmo, porque é muito importante isso. Como eu venho de uma memória da minha mãe, né, o nosso rezado, do Sagrado Coração de Jesus, quando ele é feito aqui no distrito, que eu falo para vocês, no industrial, que é um canto periférico, não é mais aquele canto daquela romantismo sertanejo, né? E a gente começa a criar com as memórias de minha mãe. Quando eu chego em São Paulo e começo a ouvir a Dona Maria falando das suas memórias em Minas Gerais, e a gente teve esse encontro cultural, eu lembrei da minha mãe, quando ela começou a criar o reizado. Então, é isso. Esse corpo
de devoção, ele traz as suas devoções, sabe? Eu tenho uma coisa assim sobre a oralidade do corpo, né? Essa oralidade do corpo. O Cupuaçu é isso, né? O grupo Cupuaçu é quase isso. São duas famílias, começa a família Carvalho, chega em São Paulo, e começa a fazer a liturgia do boi. Mas por que eles começam a fazer a liturgia do boi? Para se apresentar? Não. Para fazer os compromissos das suas devoções. Que eles sabiam que precisavam fazer. Sabe? Então é isso. Eu chego nesse local, não é por causa de uma apresentação, mas é uma necessidade de receber bênção, de tudo isso. Então, esse meu corpo também, quando eu chego em São Paulo, mesmo, ou mesmo em Recife, tem uma coisa muito engraçada em Recife, quando eu chego em Recife, eu faço vários momentos sagração de reizado, e teve um dia que eu vejo, no dia 6 de janeiro de 2013, eu morava, e aí eu vou para uma manifestação de despedida natalino, e aí eu vejo um reizado guerreiro de Alagoas. E, de repente, estava toda aquela devoção do reizado, aí fecha o tempo natalino, aí vem um carnaval grandão, né? E Pernambuco é isso, é esse carnaval, né? E que é um carnaval que as pessoas se enganam. É um carnaval sacro, afro, é um carnaval caboclo, né? O que essas pessoas fazem dentro dos terreiros e fecham os terreiros para botar para fora esses maracatus, de bênção da calunga, os compromissos, menino, é uma devoção dentro do afro, né? E juremeiros, né, também tem essa mistura muito forte, é muito forte. Então, por isso que eu falo que esses corpos são todos de devoções. Porque a comida que você faz, eu vou dar um exemplo assim, eu tô bem louca. Comida de São João é por santo, mesmo que seja católico. Então, por isso que eu falo que esse corpo é um corpo de devoção. Então, quando eu chego, e aí essa coisa de São Paulo, a gente vai levando no corpo as nossas memórias e as nossas devoções, né? Quando eu chego, eu ainda faço algumas apresentações de peças de reizado, peças são cantigas, ou loas, né? E aí eu chego, aí as pessoas começam a falar, vai ter reizado? Eu disse, não, isso aqui é só mesmo porque o Clareou pediu para eu fazer essas cantigas para saudar a casa. As cantigas são de saudação e elas estão dentro de mim. Porque eu não vejo elas tão esteticamente para a arte também, mas para eu criar alguma coisa nesse momento, não. Mas eu trago essas devoções, né? Na minha casa você vai ver o Sagrado Coração de Jesus, né? que é o santo da nossa casa, das nossas salas. Então, esses corpos, eles todos estão em devoção. E vocês vão ver, se você for na periferia, principalmente, vocês vão encontrar essas tradições, sim. E essa é educação também, que a gente está falando sobre educação, sabe? Essa pedagogia, né, das tradições, né? Por falar em educação, vocês dois, além de artistas, são também artistas educadores. Vocês trabalham com público infantil também? Como é esse contato das crianças com as manifestações tradicionais, aqui em São Paulo, por exemplo? Como é esse encontro? Eu sou bem aringueiro com isso, viu? Né? Eu tenho um pouco de medo, porque existe... A Áurea fala também. Eu tenho uma arenga, né? Temos arengas com isso, porque parece que, às vezes, essa arte ela fica uma coisa
uma didática branca. Isso me dá um pouco de medo, sabe? Parece que chega essas coisas das manifestações só uma certa classe, né, intelectual que está à busca disso, que tem algum problema, né? Mas eu trabalho mais com adolescentes, né? Eu trabalho mais com adolescentes e falo desse corpo que quer se comunicar, esse corpo que quer se comunicar, porque as tradições... Eu falo hoje eu uso a palavra performance também, porque não do conceito performance, mas do corpo performance, né? Esse corpo que está nos reisado nas tradições, isso é muito forte, né? Um vendedor de rua, né? Porque e aí eu quebro também essa coisa da devoção, né? Eu vou dar um exemplo bem assim. Eu trabalho na Brasilândia, né? Da fábrica de cultura, e eu sempre falo para os meninos, cara, quer conhecer um corpo performance? E fora do conceito performance do intelectual branco, os feirantes dessa cidade que é maravilhosos. O que é que esses caras fazem com o corpo, com a voz, com a venda, com a mentira ou com a sabedoria? Eu acho isso a gente tem que abrir, sinceramente, essa palavra da educação e da pedagogia e da didática. Sabe? Didática é vivência, educação é vivência. Sabe? É descolonizar isso mesmo, né? Eu preciso de um método. Você não precisa de método, você precisa de trocas. Sabe? A primeira coisa, eu não gosto dessa palavra de mestre, eu tenho medo da palavra mestre, porque mestre, eu digo isso através das tradições populares também. Por quê? Porque muitas mulheres sustentaram e sustentam as manifestações. Está chovendo, fazendo comida, fazendo roupa, sustentando um terreiro, e essas mulheres não são reconhecidas como mestres, né? Então, os terreiros são muito importantes, porque esse é o terreiro de troca. Eu vendo, né? E aí eu falo isso para os meninos. Sabe qual é a tradição mais forte e mais resistente? Educação de uma mulher para um filho na periferia. Não, e nas grandes periferias. E nessas grandes periferias, que é educar, amar, ensinar a comer, a troca, o olhar, o proteger, né? Eu estou te falando isso através do meu corpo negro, né? Eu estou sempre falando sobre isso, né? A maior manifestação nossa hoje é se proteger, não é, sabe? Se proteger e estar vivo. Então, eu acredito nessa cultura e nessa manifestação, essa coisa da troca. E se eu for para a estética, eu vou mesmo os feirantes de São Paulo, que não tem outro canto, viu? Não tem aquela voz na máscara do rosto, gritando e mostrando fruta e dando para você comer. Olha que troca forte sobre isso. Então, eu acredito numa didática mesmo e numa pedagogia da vivência, do trocar, do olhar, até a malandragem, sabe? Até a fofoca. Né? A gente fala de uma fofoca hoje, mas na periferia a fofoca é muito importante. Você sabia disso? Porque é a fofoca que vai falar sobre a denúncia na periferia. Porque a outra vai falar, a fulaninha apanhou, a polícia invadiu a casa, né? Eu mesmo, eu moro da periferia. Aqui onde eu moro é ocupação. Eu estou na imagem do Rio Maranguape, onde, né, hoje nós temos uma facção seríssima que invadiu o Nordeste. E aí a gente vai se comunicando. Então, a fofoca é um meio didático de comunicação. Então, eu acho que a gente tem que começar, Tadeu, eu estou falando demais, mas assim, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir e fortalecer o nosso meio de vivência.
sabe? Porque sempre a gente vai dar um distanciamento e coloca... É isso, eu tenho medo dessa educação embranquecida, né? Eu tenho medo dessas coisas, porque a gente já vem muito antes. Eu dou um exemplo para finalizar. Eu tenho um exemplo muito engraçado da minha vida. Como foi roubado da gente muitas coisas, né? Eu tinha vergonha na minha infância que não tinha açúcar refinado na minha casa. Olha que coisa louca. Eu tinha vergonha disso. Tiraram isso da gente, entende? Tiraram o óleo de coco. Aqui no Nordeste, no Ceará, usava muito óleo de coco. E a gente tinha vergonha de usar óleo de coco. E hoje é um óleo refinado e caro. Olha que coisa louca. Então, eu acho que a gente tem que voltar para nossas identidades, para as vivências dos nossos terreiros, para as vivências das nossas comunidades. Que lindeza, fico até sem saber o que falar depois de. Eu tenho experiência com. Eu vou fazer uma ordem cronológica para entender assim onde eu quero chegar, né? Eu sou uma pessoa que eu não sei por qual motivo eu sou do coletivo. Isso assim, eu sempre me reconheço como uma pessoa do coletivo. Então eu sempre gostei de trocas horizontais, sempre respeitei muito essa didática, né, um pouco hierárquica e que é o comum, né, de você ter aquela pessoa, seja mestre, mestra, professor, professora. Eu brinco que eu fui entender que eu podia levantar, fazer xixi, sem pedir licença para o professor, com 28 anos na faculdade. E isso foi libertador, assim, porque eu não tinha essas questões. Então, eu sempre fui uma pessoa do coletivo e dois lugares foram fundamentais para que eu trabalhasse ainda mais essa questão, dentro de trabalhos artísticos e pedagógicos. O primeiro foi a Escola Livre de Teatro, que tem essa pedagogia, né, ou pelo menos no período no qual eu cursei, que foi começo dos anos 2000, de fortalecer de fato o trabalho coletivo. Você nunca olhava para você, era sempre o que você conseguia conquistar e realizar com outras 20 pessoas. E tem as dores e as delícias, né, de como que isso funciona na prática. Então essa foi uma escola fundamental para mim, para que eu conseguisse entender artisticamente, até também na vida, como que é essa questão coletiva. E na sequência, poucos anos depois, eu entrei num grupo que chama Grupo de Maracatu e Lealáfia, que ele fez 22 anos no último dia 8 de dezembro. E esse grupo, ele tem uma força coletiva, ele foi fundado por duas mulheres, dentro de um CDC, que é um Centro de Desenvolvimento Social, na região do Jabaquara, uma região periférica, que acolhia crianças periféricas, meninos, meninas, em sua maioria crianças pretas, por dizer assim, e que começou a trabalhar as questões das culturas tradicionais, não apenas do maracatu, como uma forma de identidade para essas crianças. Então eles trabalham até hoje, trabalharam diversas manifestações. O jongo, o cacuriá, o reizado, o samba, enfim. E tudo isso como uma forma de aproximar da identidade. Tem vários relatos maravilhosos dentro do Ileláfia, por exemplo, quando as meninas param de alisar o cabelo, porque elas entendem a importância da identidade daquele cabelo. Mas isso é um processo que é de formiga. Hoje, talvez, a gente tenha aí um universo e um mundo mais preparado para esse diálogo. Eu odeio essa palavra, mas eu vou usar ela, talvez mais empoderada, né? A gente consegue ter crianças e adolescentes que já assumem o seu cabelo. Estou usando a questão do cabelo, inclusive, Catarina, seu black maravilhoso. Eu estou usando a questão do cabelo porque isso é uma questão muito forte. Eu venho de uma vivência adolescente que as amigas faziam chapinha, porque quanto mais liso, e se queimavam, e queimavam o cabelo, e colocavam formol, e passavam mal. Tudo isso para não ser o que eram, né? Para chegar perto de uma perfeição, de uma idealização, que tem a ver com essa questão do embranquecimento que o Catarina falou, e como todas as outras.
Mas, enfim, o Ilealaf foi a minha escola, e é ainda a minha escola, pelo fato de que eles utilizaram da linguagem, de uma linguagem ou de algumas linguagens das culturas tradicionais para fazer aproximações históricas e da vivência daquelas comunidades, daquela comunidade, daquele bairro, daquele conjunto de pessoas, né? Como que você fortalece um pensamento em relação a, a ser no mundo, ao respeito com o outro, ao respeito com as diferenças, né? Porque a gente pode falar da negritude, a gente pode falar da gordofobia, a gente pode falar de uma série de questões. Então, como que se foi utilizada essa linguagem, esse corpo em devoção, né? A essas canções para que se contassem histórias e se aproximassem das histórias. Porque às vezes é nesse lugar a gente vai entender o que é uma brincadeira. E também tem isso, né? As culturas tradicionais, eu muito recentemente, eu ouvi um mestre, ele virou para mim e falou assim: em que brinquedo você brinca? E aquilo para mim foi tão bonito. Eu nunca tinha ouvido alguém se referir ao que eu fazia ou ao que era do meu interesse como um brinquedo. Porque eu também não sei em que momento da história brincar e brinquedo se tornou algo bobo, quase que beirando o infantil, mas o infantil pejorativo, sabe? A partir do momento que você confunde aquela piada sem graça, né? Aquele bullying, digamos assim, ah, é só uma brincadeira, é só uma brincadeira, eu acho que o grande sentido do brincar em coletivo foi perdendo a sua referência. E é um nome tão bonito, que você está em coletivo, você está trocando e brincando efetivamente com as outras pessoas. Tem devoção, tem o que é mágico, né? Tem a ordem do invisível, tem a ordem do real, tem as responsabilidades de ter aquela junção coletiva, mas tudo é uma grande brincadeira levada a sério. Então, esse lugar que me formou e me forma até hoje, que é o Ilealáfia, ele me trouxe posturas para que eu pudesse adotar quando eu fosse repassar os meus conhecimentos para crianças. Porque a criança, ela se encanta. Ela encanta. Eu lembro, o Catarina falou da Brasilândia, eu estava vizinha dele no Jardim Imperial, que é uma periferia pesada na zona norte de São Paulo. O Jardim Imperial ele só é conhecido por duas coisas: pelo Gabriel Jesus, que foi jogador da seleção, nem sei onde ele joga hoje, e pelo Campo da Brama. Porque os caras na Copa do Mundo pegaram um campo que era da comunidade, campo de terra, e transformaram num puta campo de futebol só para fazer um comercial para a Copa do Mundo. Que a comunidade nem acessa, né? Então tem todas essas problemáticas. Quando eu cheguei lá com tambores, com brilho, com canto, claro que as crianças se encantam. Mas como que você mantém aquele encantamento? Que é um exercício que a gente faz até hoje. O que me encanta? O que me mantém? O que mantém essa chama acesa para que eu saia da minha casa em Santo André e vá para o Jardim Imperial? Que eu vá para o Jabaquara, que eu vá para o Campo Limpo, que eu vá para Recife, que eu vá para... Não lembro agora o lugar que eu fui, que eu vou frequentemente na Zona Leste. Mas o que gera isso? E quando você aproxima a criança, ela consegue reconhecer a própria história dela, porque senão fica num lugar muito abstrato. Você fala, você chega de uma forma, né? Ah, essa é uma manifestação de reis e rainhas negros, etc. E papapá, papapá, papapá. Muito no teórico, muito no distante, quando ele pode se reconhecer como rei. A gente tinha um menino que era o Paulinho, ele tinha 4 anos, hoje ele deve estar imenso. E ele falava, eu sou rei. E ele era rei. Ninguém tira o reinado dele no Jardim Imperial, sabe? Enquanto ele quiser ser rei, ele é. Então, a aproximação e o trabalho junto das crianças, eu acho que ela passa muito por esse lugar. Aquele lugar, então, não deve ser levado a sério. É um cuidado que a gente tem que ter. A Catarina falou uma coisa linda, que a gente às vezes fala culturas tradicionais e a gente imagina coisas grandiosas e só pensa no universo Nordeste. Aí ele trouxe aí Minas, ele trouxe o interior de São Paulo e ele falou de comida. Cara, a ceia de Natal da minha casa, ela é uma tradição cultural. Eu posso aí fazer sei lá,
fazer um estudo sobre isso, que é diferente da casa do Tadeu, que é diferente da casa do Catarina. E isso tem a ver com as trocas, com as pessoas. Eu estava até, vou encerrar, mas é porque eu estava refletindo sobre isso. Como que, quando a gente vai perdendo os nossos antigos, como que ficam essas questões mais tradicionais de comemorações, inclusive de Natal, vamos pensar, né, que a gente está encerrando o ano. Conforme a gente perde os nossos antigos, a gente vai perdendo as referências, e se não tem um jovem que vai lá cozinhar o peru, fazer aquela maionese com passa, aquele bolo que era da tataravó, da tataravó, da tataravó, isso se perde. E a mesma coisa acontece com as culturas tradicionais que a gente diz mais amplamente. O coco, o maracatu, o jongo, o samba de bumbo, o samba da vela, enfim. Se não tem quem dê continuidade, também vai se perder pelo meio do caminho. Também falei demais. Nossa, vocês falaram tantas coisas bonitas e poéticas que me abrem tantos lugares que eu queria desdobrar. Eu gosto muito, independente de que tem questões com o termo, mas acho bonito a essas manifestações como um brinquedo, como um brincar, porque aí eu me lembro de um poeta que eu gosto muito, que é o Manuel de Barros, que ele fala assim, que a poesia, para ser séria, tem que alcançar o grau do brinquedo. É lindo, né? O brinquedo é sério, mas é um brinquedo. E aí você falou uma coisa, Aldrin, que eu achei bonito, assim, do menino que vai tocar o tambor e eu passo mal. E aí pode parecer uma comparação esdrúxula, talvez, não sei. Mas eu fico pensando também o quanto a gente vai sendo desencantado do mundo, né? A gente vai se afastando de manifestações que eu não vou chamar nem de manifestação cultural, artística, quer dizer, é cultural, não é artística. Mas, por exemplo, quando você vai numa igreja evangélica, a pessoa se sente arrebatada porque entrou uma música e ela entra em contato com o divino, independente de religião, ela está em contato com o divino, que é a beleza daquela música, né? O quanto aquilo afeta o corpo daquela pessoa a ponto dela falar a língua de anjos, né? Então aquilo me tira do lugar cotidiano, né? É lindo isso, né? Quando eu vejo os tambores e aquilo me leva para um outro lugar que eu desconheço, né? Eu nem sabia que era possível esse lugar. E isso para criança, para adulto, eu fico pensando o quanto a gente se afasta de um certo lugar que é o lúdico, né? Que é o poético, que é o encantamento, né? No nosso cotidiano. E é muito bonito ouvir vocês falando dessa experiência que as culturas tradicionais têm, né? De manter viva essa relação com o encanto, né? Muito bonito mesmo de ouvir. Mas acabou o nosso tempo da nossa conversa. Eu ficaria aqui assim muitas horas ouvindo, porque não sei, toda vez que eu tenho que fazer esses vídeos de conversa, eu penso que eu devia mudar minha profissão de dramaturgo para entrevistador. Mais do que entrevistador, eu queria ser um escutador. Eu adoro ficar escutando experiências alheias, acho muito enriquecedor, assim. Então, muito obrigado por vocês compartilharem isso comigo e com quem vai assistir. E Audrey, Cleiton, últimas palavras para a gente encerrar o nosso vídeo, aquelas palavras que você precisa dizer, que se você não dorme direito hoje, fala, nossa, precisava ter dito isso. É legal, né? Eu tô em Fortaleza, com mulheres sertanejas, né? Com minha avó com Alzheimer, 90 anos. E eu acho que é isso, né? Fortalecer as nossas identidades. Uma das coisas que eu falo muito sobre isso, né? Principalmente eu venho de mulheres periféricas, né? Pessoas que saíram do sertão e se tornaram periféricas, né? Isso é uma violência muito grande, né? E estão nas periferias. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo e eu vou falar sempre, a gente tem que voltar, sabe? E a gente está falando hoje muito sobre descolonização, e que essa palavra descolonização ela não seja só estética, ela seja vida, né?
eu sou uma das pessoas mais aringueiras dessa situação, da pedagogia branca, dessa situação, porque o que eu sou hoje é através dos terreiros, é através das devoções, é através dos brinquedos populares, né? Eu sou isso hoje, eu acho que eu convido mesmo as pessoas a voltar para os seus terreiros, a voltar para os seus terreiros. E quando eu falo terreiro é isso, é essa infância que todo mundo teve, o mais difícil que seja, o que mais vai voltar. E a gente começa essa briga mesmo de uma nova escola que é tão antiga, sabe? Que é tão antiga. Eu tenho só que agradecer, né? Sou apaixonado por você, Tadeu. Eu falo mal de você para todo canto, uma das pessoas que eu acho mais lindas, né? Das escritas, do pensamento, do ser. Aí eu tenho só que agradecer o núcleo mesmo atômico, as meninas, o trabalho que foi feito, o trabalho que está acontecendo, né? Só agradecer e voltar. Temos que voltar, povo. Vou pegar um gancho do que o Catarina falou, né? Que também é o tema dessa conversa, que é a infância. Todos fomos, não é? Eu falo que outro dia eu brinquei que a gente só volta. Falei, foi pra você, né, Tadeu? Que a gente só volta pra. A gente estava numa escola, eu falei, a gente só volta a vivenciar isso através de filhos e filhas e netos e netas. Caso você seja uma pessoa que escolha ter filhos, né? E filhas, e posteriormente netos, netos, bisnetas. Mas se você é uma pessoa que não faz essa escolha, o que nos resta é a memória. Né? E aí é respeitar essa memória, respeitar essa criança, porque a gente pode ter qualquer idade, ela vai estar sempre aqui. Então é a gente ouvir essa criança sempre, se permitir a leveza e respeitar as histórias vividas. Porque muito do que a gente falou também, acho que os grandes impasses da educação e de uma série de problemas que a gente tem na nossa sociedade é pela falta de observação, cuidado e respeito com o outro. E quando a gente está falando de um outro que está em formação, que é muito pequenininho, isso tem que ser assim, colocado em dobro, em triplo, porque também não sei em que lugar da nossa sociedade a gente entende a criança, a gente não, né? Mas algumas pessoas entendem a criança como menos. E elas têm tanto para ensinar a gente. Elas têm para ensinar a leveza, o respeito, que não existe diferença, né? A gente vê em comentários de crianças assistindo Parafusos, que é o nosso trabalho mais recente, ou na vida. Eles têm tanto a ensinar, eles não conseguem identificar coisas da nossa sociedade doente, quanto preconceito, enquanto racismo, enquanto uma série de coisas. Então, é olhar para esses pequenos e pequenas e pequenes e aprender com eles, com leveza e com respeito. É isso que eu trago de contribuição. Nossa, e com essas falas lindas, fechamos nossa conversa. Lembrando que nós temos outros diálogos aqui no Núcleo de Estudos, só entrar aqui no canal do YouTube do Núcleo Atômico, tem outras conversas. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais e em breve teremos mais novidades. Muito obrigado, Cleidson, Audrey. Valeu, muito obrigado.